isso aumenta a pressão sobre os governos. Qualquer governo hoje, ele sofre a pressão indiscriminada da rede social. É uma realidade. E aí vivemos também essa mudança na guerra. Estamos hoje na guerra de quarta geração. Analisando dentro das guerras modernas, a guerra de primeira geração é considerada a guerra napoleônica, que era a guerra da coluna de linha, artilharia de alcance limitado, cavalaria para atacar pelos flancos, a infantaria avançando, se defendia em quadrados. Então era uma guerra tranquila, digamos assim, só soldado morria, né? Não tínhamos chegado ainda na guerra total. Primeira Guerra Mundial é a guerra de segunda geração, é a primeira guerra efetivamente da era industrial, mas com métodos ainda napoleônicos, tanto que houve uma matança, né, na Europa. Foi uma matança formidável aquilo ali, né? A fina flor da juventude europeia morreu nos campos de Flandres, né? Por quê? Armamento desenvolvido com táticas napoleônicas. A terceira geração da guerra foi a Segunda Guerra Mundial, a Blitzkrieg, né? O alemão entendeu o uso do rádio, né, acabando com a comunicação fio, a força aérea e o blindado. Que depois o americano, quando quis reorganizar o seu exército após a derrota do Vietnã, no final dos anos 70, início dos 80, ele pegou algum daqueles generais alemães da Segunda Guerra que estavam vivos, tá? Levou lá para os Estados Unidos, para as escolas deles, discutiram e criaram a doutrina da batalha ar-terra, que nada mais é do que a Blitzkrieg alemã. Então essa é a guerra de terceira geração. Mas nós estamos na guerra de quarta agora. E qual é a guerra de quarta? É a guerra no meio do povo. É a guerra de atores não estatais contra o Estado, onde os soldados inimigos, digamos assim, não estão identificados. E aí eu ouso dizer aqui para essa plateia, aqui no Brasil nós enfrentamos uma guerra de quarta geração contra o narcotráfico. É uma guerra de quarta geração. Também eu quero destacar a velocidade das mudanças. Eu botei 3 coisinhas ali. Locomotiva 100. Levou 100 anos para que a locomotiva a vapor fosse efetivamente incorporada ao mundo inteiro. Levou 25 para o computador e 5 para o WhatsApp. A velocidade da mudança. Não sabemos aí o que virá pela frente, mas vai ser veloz. Acredito que alguém deve lembrar aqui, né, durante muito tempo a máquina de escrever, né, o camarada que era datilógrafo era um sujeito que tinha um status dentro de qualquer, né, organismo burocrático de qualquer empresa, né. Posteriormente aí apareceu uma máquina de escrever que era quase um computador. Ela teve uma vida aí de 2, 3 anos, porque imediatamente foi substituída pelo computador. Então essa velocidade das mudanças, né, nos deixa, né, num mundo de desequilíbrios constantes. Nessa nossa atualidade, né, nos anos 90 nós achamos que estava tudo resolvido. A União Soviética tinha se dissolvido, o Fukuyama escreveu o livro dele falando do fim da história, né? Os bancos centrais acharam que a economia estava estabilizada, era um período de moderação. Aí a China ingressa da Organização Mundial do Comércio, né? Lembra que final dos anos 70, né, a China começa o seu caminho no rumo, né, da sua ascensão, e aí em 2000 ela entra na OMC. Era o mundo da aldeia global, a globalização. E agora, senhoras e senhores, nós estamos entrando quase que numa desglobalização. Prestem atenção nisso. Tensões geopolíticas. E aí o famoso dilema de Tucídides, né? As cidades e estados da Grécia que foram à guerra porque Esparta estava crescendo, Atenas se sente ameaçada, faz uma guerra e aí a Grécia perde a sua posição que tinha naquele momento como grande berço da civilização. Quando a gente vê a guerra comercial e tecnológica entre Estados Unidos e China, nós nos preocupamos. A recuperação econômica muito lenta e agora mais lenta ainda. As ameaças transnacionais eu vou tocar um pouquinho ali à frente e mais à frente também na economia do conhecimento. Vou passar aqui nos conflitos e das ameaças transnacionais eu queria destacar aí terrorismo, crime organizado, migrações irregulares,
que nós estamos sofrendo aqui no Brasil com a situação da Venezuela. Não afeta aqui o sul do país, não é? Mas o estado de Roraima hoje vive uma certa calamidade pela quantidade de venezuelanos que lá ingressam. E como é um estado praticamente não integrado ao restante da federação e com dificuldades, Roraima, por exemplo, tem 70% do seu território que não pertence ao estado. Ou eles são terras indígenas ou é área de conservação, não pode ser explorado. E sobra 30% para exploração, não é? E com esse ingresso de uma população que vem da Venezuela totalmente desassistida, não é? A parcela mais pobre de venezuelanos é aquela que está se destinando aqui ao Brasil, não é? Fruto da calamidade vivida naquele país. As catástrofes ambientais e climáticas, né, que começam a suceder cada vez com mais velocidade e com menos espaçamento de tempo, é uma realidade. O clima, ele mudou, nós não podemos negar isso. O que a gente pode e deve colocar em discussão é o quê? Isso é fruto da sazonalidade da vida na Terra ou é algo que veio para ficar? Então os cientistas é que têm que buscar essa resposta, né? Assim como o quê? As doenças, né, que estão infecciosas que reaparecem e outras que surgem, né? Aí esse mundo está em crise. O gigante chinês, né, desperta uma reação dos Estados Unidos na briga por propriedade intelectual, a questão dos subsídios, né, que são colocados das empresas chinesas, e óbvio que a questão da segurança nacional, basicamente em cima do quê? Do 5G, da estrutura de 5G. Vamos lembrar o seguinte: as maiores empresas que detêm tecnologia 5G hoje são o quê? Chinesa, norueguesa e finlandesa. Não tem americano nisso aí. Então o americano terá que fazer uma luta aí de retardamento em cima dos chineses para que a sua indústria consiga atingir o patamar que os chineses chegaram. E aí tem a tal revolução dos 3 M's. A revolução do mais. Por quê? Porque com esse acesso à informação, todo mundo quer mais. Mesmo o indígena que está numa maloca lá em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, ele olha a televisão. Aí ele está lá na maloca dele e olha a televisão mostrando a vida da zona sul do Rio de Janeiro. Ele diz assim: olha, por que eu não posso ter isso aqui também? Eu também quero, né? A revolução da mobilidade. Se viaja muito, a gente hoje anda por todos os continentes. É rápido ir de um lado para outro. Antes não era assim. E a revolução da mobilidade, ela também leva à difusão dos vírus, por essa mobilidade que nós temos hoje. E a mentalidade. Existe uma mudança de mentalidade, uma preocupação com a preservação da vida na Terra, uma preocupação com a preservação de instituições. Então essa mudança de mentalidade também atinge a todos nós. Então é a revolução dos 3 M's. E eu destaco o quê? Os Estados Unidos é, obviamente, a nação, o país que tem a capacidade, não é, como eu disse no início aqui dessas minhas palavras, de ditar a voga no mundo. E ele tem uma tríade para a sua diplomacia. Ele sempre buscou democracia para os outros países, livre comércio e o direito internacional. Mas hoje o que ocorre? Os Estados Unidos, durante muito tempo, eles buscaram se isolar, se mantinham ali dentro do seu casulo e o que está ocorrendo fora do mundo não interessa. Depois da Segunda Guerra Mundial passaram a ter um protagonismo. E agora o que ocorre? Pela primeira vez, eles não podem se retirar, não podem voltar para dentro do casulo. Olha o que aconteceu na Síria. A tropa americana saiu num dia, no dia seguinte os turcos invadiram e partiram para cima dos curdos, né? E também não podem mais dominar o mundo. Não tem mais, perder essa condição. Então essa é a situação que a gente vive. E que isso, o que acontece? Leva a que se julgue que existe uma crise na democracia liberal, né? O regime democrático começa a ser colocado em xeque. Por quê? Porque nas últimas décadas viram o declínio do número de pessoas empregadas pela agricultura, as indústrias que migraram de um país para outro,
o surgimento de empregos temporários, né? A uberização, vamos colocar assim, a tecnologia dissolvendo indústrias, né? Aqui, um estado forte em indústria, todos sabem que se não avançarem tecnologicamente, não vão conseguir competir. E sem competir, não consegue vender seus produtos. A classe média estagnada salarialmente e se achatando, né? E isso resultando num enorme aumento da desigualdade, que traz um problema sério para todos os governos em todos os níveis.